Aqui é o professor Sanderson da Logos, tá? Esse é o primeiro vídeo, tá, de uma série que eu chamei de Mitos sobre Estudar. Por que eu resolvi fazer essa série? Não só porque várias pessoas pediram, mas principalmente porque muitas das coisas que eu vou falar aqui hoje afetam, limitam a vida das pessoas de um modo assim absurdo, né? As pessoas têm muitas crenças limitantes sobre os estudos, né? E essas crenças limitantes fazem com que elas desistam, né? Não acreditem na própria capacidade, duvidem da própria capacidade sobre até onde elas podem ir na vida, sobre o que elas podem realizar, sobre o que elas podem conseguir na própria vida, né? E muitas dessas crenças limitantes, né, como dizem os coaches aí, nascem justamente porque as pessoas acreditam que não conseguem estudar, que não conseguem, passar num concurso público, que não conseguem passar no Enem, que isso é feito só para certas pessoas iluminadas e para elas não, né? Então, essa série Mitos sobre Estudar vai atacar muito essas ideias, tá? É uma tentativa de desconstruir todas essas ideias que são falácias, que as pessoas repetem por aí na rua, que as pessoas acreditam nisso e jamais pararam para questionar, tá? Então, essa é uma coisa muito séria, porque afeta diretamente a vida de tanta gente, né? Tanta gente que acaba limitando suas próprias capacidades, né? Limitando seu próprio poder de ação, sua própria capacidade de realização, tá? Então, o primeiro mito, né, sobre estudar, quando a gente fala, a ideia de que isso todo mundo falou algum dia, todo mundo repete isso, eu tenho uma ânsia só de ouvir isso, assim, eu tenho um troço, assim, a ideia de que só quem é inteligente passa em concurso, né? Não, fulano passou nesse concurso porque ele é inteligente, e depois Beltrano não passou porque ele não é inteligente. Cara, apaga isso da tua cabeça, tá? Apaga isso da tua cabeça. Tem duas coisas que a gente deve pontuar com relação a isso aqui. A primeira é que a inteligência é um negócio múltiplo, gente. Não existe alguém inteligente, não existe a inteligência, tá? Existem as inteligências, né? Existem várias formas de inteligência, existem múltiplas formas de inteligência, tão múltipla que é até difícil para os pesquisadores enumerar e escolher um número, assim, que diz, olha, existem 10 formas de inteligência, existem inúmeras, tá? Então, não existe a inteligência, existe as inteligências. A inteligência é uma coisa múltipla, tá? O segundo ponto sobre isso é que a inteligência não é uma coisa fixa, tá? Mesmo que você diz assim, eu nasci com QI, 60, né, que é abaixo da média. O QI, a inteligência também é uma coisa elástica, né? Ela se desenvolve, a inteligência é uma coisa que se desenvolve, inúmeros estudos mostram isso, né? E, principalmente, né, o terceiro ponto sobre isso é que concurso, seja público, seja do Enem, não necessariamente envolve inteligência, não necessariamente, tá? Não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com a capacidade criativa ou algo desse tipo, né? Então, quando as pessoas dizem assim, quem é inteligente passa em concurso, é como se, existem pessoas iluminadas que nasceram inteligentes e essas pessoas são as únicas que passam em concurso, que passam no Enem, etc, etc. Isso é um mito, tá? Isso não tem nada a ver, tá? Eu não estou querendo anular aqui o papel da inteligência, o papel da biologia, né? Na forma como determina a nossa inteligência ou como, influencia a nossa inteligência. Isso realmente acontece, mas o que estou querendo dizer aqui é que a inteligência para concursos, para Enem, etc., se você está lendo isso aqui, certamente você tem, tá? Então, assim, os concursos envolvem mais uma coisa de a capacidade de desenvolver certas habilidades, né, que envolvem a resolução de problemas de um único tipo, que são os problemas que caem em concurso, que caem no Enem, né? Então, assim, em geral, passar num concurso, passar no Enem não tem muito a ver com inteligência, não tem nada muito a ver com a capacidade criativa, ou muito a ver com o seu QI, por exemplo, né? Tem a ver com você se dedicar, né, a desenvolver as habilidades que são necessárias para resolver essas questões, para resolver essas provas, tá? É isso, não é nada mais que isso.
tá? Se você, eu asseguro que certamente, se você está lendo isso aqui, se você não tem nenhum impedimento cognitivo, se você não tem nenhum impedimento, assim, nenhuma limitação cognitiva ou mental, certamente você consegue passar em qualquer concurso, no Enem, em qualquer coisa, tá? Certamente, tá? Isso não significa que vai ser fácil para você, vai ser mais fácil para uns, vai ser mais difícil para outros, mas passar, ser aprovado num concurso, ser aprovado no Enem, não é algo que necessariamente depende de uma inteligência. E quando as pessoas estão falando, né, fulano é inteligente, está dizendo assim, fulano é altamente inteligente e por isso ele passa no concurso, ele passou no Enem, isso não tem absolutamente nada a ver, tá? Isso não tem absolutamente nada a ver, tá? Então, assim, muitas vezes isso depende realmente da escola onde você estudou, das habilidades que você desenvolveu ao longo da sua vida escolar, etc, etc, tá? Mas ligado à sua inteligência, né, como se você tivesse sido limitado, né, cognitivamente, isso é um erro acreditar nisso, tá? É um erro. Então, o segundo mito, né, também é muito semelhante ao primeiro, e as pessoas também repetem, né, isso é muito comum no Brasil principalmente, né, é essa crença de que o mundo é dividido, né, no mundo existem as pessoas que gostam de estudar e as que não gostam de estudar, né, como se fulano nasceu com essa habilidade, né, ele nasceu com, sei lá, uma predisposição quase que genética a gostar de estudar, né, isso também é um mito, né, não existe nada que mostre isso, que um sujeito nasceu com uma habilidade, com uma predisposição genética, um talento natural a gostar de estudar. As pessoas desenvolvem isso, né? O gosto pela leitura, o gosto pelos estudos, você desenvolve ao longo do tempo, né? Algumas pessoas desenvolveram mais facilmente por certas razões, outros não conseguiram desenvolver tão facilmente, mas a ideia de que existem essas pessoas é muito cruel isso, assim. Existem as pessoas iluminadas que nasceram inteligentes e que gostam de estudar, né? Então isso é um erro, assim, né? Não existe isso, tá? Existem as pessoas que desenvolveram essa habilidade, que conseguem lidar com os estudos, que treinaram a sua concentração ali para fazer sessões de estudo de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, e as que ainda não conseguiram desenvolver isso, mas isso não significa que elas não consigam, tá? Isso não significa que eu sempre sento para estudar assim, não tenho paciência, não aguento, etc. Cara, isso não significa que você não consiga desenvolver, sabe, essa tolerância aos estudos, essa capacidade de estudar, de desenvolver, né, de se debruçar sobre um conteúdo, tá? Não tem nada a ver, sabe? Olha, muitas vezes você acha que não gosta de estudar, mas é simplesmente porque você não encontrou o material adequado para você, ou não encontrou o professor adequado para você, ou não encontrou o cursinho adequado para você, ou não encontrou a forma correta que você estuda. Tem muita coisa, muitas variáveis aí que podem estar dando errado para contribuir para essa crença que você tem de que eu não gosto de estudar, né? Assim, você não tem que ter esse prazer, né? Estudar não é uma coisa prazerosa, não é como, sei lá, comer uma comida gostosa ou algo desse tipo, né? Mas as pessoas desenvolvem a tolerância aos estudos, desenvolvem a capacidade de se concentrar, de aprender, né? De se debruçar sobre um conteúdo para aprender, né? E, novamente, se você não tem nenhuma limitação cognitiva, se você não nasceu com nenhuma debilidade, assim, certamente você pode desenvolver o hábito de estudar, você pode desenvolver a capacidade, você pode aprender a aprender melhor. Tá? Muitas pessoas que acreditam que não gostam de estudar, elas simplesmente não sabem estudar, ninguém nunca ensinou isso para elas, elas sempre tiveram que lidar com diversos fatores que elas mesmas não compreendem, né? Então, na nossa mentoria de hábitos de estudo, isso ocorre muito, né? Alunos que vão aprendendo a estudar, que vão despertando para o fato de que elas aprendem de outros modos, de que elas aprendem de outras formas, né? E que elas
não necessariamente, não é que elas não gostam de estudar, mas que elas vão desenvolvendo ali, elas precisam de mais tempo, precisam de outros métodos para desenvolver, né, para poder estudar, né, para poder desenvolver uma tolerância maior aos estudos. Né, o outro mito, né, é a ideia de que estudar mais é sempre melhor, ou de que para ser aprovado, né, no Enem ou em determinados concursos, você tem que estudar muito, sempre é estudar muito, né? Existe esse mito assim, de que estudar muito é melhor, estudar mais é melhor, e isso é um erro também, tá? Isso é um erro, né? Nem sempre é uma questão de quantidade, não é que você precisa passar 18 horas estudando, 22 horas estudando e não dorme, não tem nada a ver, né? Você precisa saber estudar com eficiência, você precisa saber programar seus estudos, você precisa saber dividir as suas sessões de estudo, saber quais são os conteúdos que você tem que estudar, como estudá-los, né? Como abordá-los, quanto tempo vai levar para você progredir sobre eles, né? Tudo isso são variáveis que você tem que pensar, não é só uma questão de estudar mais, estudar mais, estudar mais e estudar mais, sabe? É um erro que a gente vê muito assim, em cursinhos, né? Os alunos que estão sempre focados em estudar mais, estudar mais, estudar mais, mas beleza, você está aproveitando aquilo, você está conseguindo reter, você está conseguindo, né, solidificar esses conteúdos. Se não está, cara, você está só perdendo seu tempo, né? Tá? Então, esses são os mitos que eu queria falar nesse vídeo, né? Eu espero que mude um pouco aí a cabeça de vocês, né? A ideia de que só quem é inteligente passa em concurso, né? De que o mundo... Existem as pessoas que gostam de estudar e as que não gostam, né? Isso é muito comum, a gente ouve muito isso, assim, o mundo... Existem as pessoas sortudas que nasceram inteligentes e que gostam de estudar, e as que foram amaldiçoadas, que são as que não são inteligentes e não gostam de estudar, né? Então é um erro, crasso acreditar nisso, é um problema sério. As pessoas passam a vida inteira acreditando nisso e por isso nunca tentam dar um passo a mais na vida, nunca tentam gerar nenhum objetivo maior para a vida delas, porque eu não nasci inteligente, eu não gosto de estudar. Para muita gente isso é só uma desculpa, né? Então, assim, esqueçam isso, tá? Esqueçam isso. E a ideia de que estudar mais é sempre melhor. Não necessariamente, né? Você pode ter resultados muito bons estudando 2 horas por dia, estudando 1h30 por dia, desde que você saiba ali organizar tudo isso, né? Então, esse foi o primeiro vídeo. Ainda tem mais 2 ou 3 aí, fiquem ligados. Não deixe de seguir o Logos lá no Instagram, dá uma olhada nos nossos cursos lá no nosso site, ok? Até mais.